Vamos lá. Texto base, se você puder abrir sua Bíblia, Atos 17. Se puder colocar aí, Atos 17, verso 16 e 17. Atos 17, verso 16 e 17. E diz assim: enquanto esperava por eles em Atena, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Eu quero ir até aqui. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, que a gente saia daqui hoje mais instruído, que a gente saia daqui com o coração fervendo, que a gente saia com o coração renovado, que nós coloquemos a nossa vida à tua disposição. Usa a minha vida, Senhor, para que eu fale com os meus irmãos. Usa a minha vida, Senhor, para que a gente saia daqui mais inteirado da tua palavra, com vontade de, Senhor, de fazer aquilo que Paulo fazia, mas da forma correta, da forma como o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém. Bom, Paulo chega à cidade de Atenas e Paulo está agora na sua segunda viagem missionária. Paulo, ele vai pregando o evangelho, né? Nós que conhecemos a história de Paulo, ele vai fundando igrejas, ele vai levantando líderes, por isso ele era um apóstolo. Ele chegava na cidade, ia pregando o evangelho, confrontando as pessoas, para que elas entendessem aquilo que nós cantamos hoje. O que nós cantamos hoje? Que Jesus nos ofereceu vida. Que não eram rituais, que não havia outro caminho senão por Jesus, para que houvesse salvação sobre a nossa vida. E Paulo, então, ele está na sua segunda viagem missionária. Ele passa por Tessalônica. Em Tessalônica ele tem um tempo ruim, ele tem que sair de Tessalônica. Ele passa por Bereia, e passando em Bereia, as pessoas de Bereia recebem bem Paulo, porém os irmãos de Tessalônica ficam sabendo que Paulo estava pregando em Bereia. Então Paulo, durante a noite, precisa sair, precisa fugir daquele lugar, e aí ele chega em Atenas. Tem os seus acompanhantes, os acompanhantes ficam para trás. Timóteo fica para trás, e aí eles ficam trabalhando naquele lugar, e Paulo manda um mensageiro: vocês venham me encontrar o mais rápido possível em Atenas. Só que Paulo não espera eles chegarem em Atenas, porque Paulo chega naquele lugar e tem um incômodo. Ele olha para aquele lugar e vê um lugar onde a palavra de Deus precisava ser pregada. Ele chega naquele lugar, um lugar tão... Irmãos, quem já escutou de histórias sobre Atenas? Atenas é bem conhecido, não? Vocês devem ter estudado na escola, não? Só 3 levantaram a mão, me assustei. Atenas, irmãos, era o berço da filosofia. Atenas era um lugar onde pensadores, onde a arte era extremamente divulgada. Atenas era o berço ou a cidade mais importante da Grécia. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo chegou naquele lugar e ele se sentiu extremamente incomodado. Atenas até hoje, irmãos, é um lugar maravilhoso. Talvez se a gente fosse trazer para os nossos pensamentos de hoje, pensa numa cidade bonita, pensa numa cidade onde você gostaria de conhecer. Eu não sei, de repente você quer conhecer Campos do Jordão. Pastor, Campos eu já conheço. De repente você quer conhecer os Estados Unidos, para Nova York. Você quer ir para a Espanha. Você quer conhecer Madrid. Você quer ir para a Itália, você quer conhecer Milão. E aí você chega e olha para aquele lugar e ele é maravilhoso.
Dependendo para o lugar onde você vai, você respira aquele ar. Se você vai para as montanhas, é maravilhoso. Você já respira um lugar bonito, cheio de árvores, com um chocolate quente, talvez numa noite fria. Você vai para Roma e você respira história. Você vai para Orlando e você respira diversão. Chegar em Atenas, irmãos, era mais ou menos isso. Era você chegar e respirar aquele ambiente. Um ambiente onde a discussão ela era aberta. Onde você podia expressar as suas ideias. Um lugar maravilhoso. O lugar, talvez, nos tempos de Paulo, mais intelectual do mundo. Mas Paulo sente um incômodo. Paulo ele chega naquele lugar e ele vê deuses espalhados por toda a cidade. Paulo sente uma opressão naquele lugar. Paulo ele vê que as pessoas viviam de qualquer forma, longe dos caminhos do Senhor, e isso trazia um incômodo a ele. E por causa desse tamanho incômodo, porque a palavra do Senhor vai dizer que o incômodo que ele sentia era um incômodo de revolta. Um incômodo de ficar extremamente incomodado. Você já ficou extremamente incomodado com alguma coisa? Revoltado, indignado. Diz a revista atualizada, a revista corrigida, que o espírito dele se comovia, vendo que aquele berço da civilização grega estava completamente corrompido. E isso faz com que Paulo tenha algumas atitudes. E a maior atitude de Paulo naquela cidade, nós vamos ver, e aqui eu creio que todos nós conhecemos, que é a história de Paulo quando ele vê um Deus sem nome. E aí ele vai para aqueles gregos e fala: esse Deus sem nome que vocês também adoram, vocês não sabem nem quem vocês estão adorando, mas esse Deus que não tem nome, eu conheço ele. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele foi aquele que por um só homem fez a humanidade, e por um só homem ele tirou o pecado do mundo. Ele é aquele que veio, que me mandou aqui para te dizer que há salvação para você. E aquele povo era tão cético que eles não acreditavam na ressurreição. E Paulo dizia a eles: olha, no dia em que você fechar os olhos, vocês não morrerão, porque se vocês aceitarem a Cristo, vocês viverão. Um homem cheio de autoridade, que se sentiu extremamente incomodado no meio ao qual ele chegou. E que a única solução que Paulo via era pregar o evangelho para que pessoas se convertessem. Pastor, onde você quer chegar com tudo isso? Vendo essa história, irmãos, eu cheguei a uma pergunta. Será que nós, em Atenas, nos sentiríamos incomodados? Será que nós em Atenas nos sentiríamos incomodados ao ponto de ir para a praça, ao ponto de ir a lugares onde a palavra deveria ser pregada e começasse a pregar, não porque a gente iria criticar o ambiente da cidade, mas por causa do amor a Deus e compaixão ao povo, vendo que aquele pessoal estava indo para onde eles não deveriam ir, nós nos incomodaríamos? A reflexão que eu quero fazer com você nessa noite, nesse texto, não é somente com os de fora, mas a reflexão que eu quero fazer com você nessa noite é: como anda aqui dentro? No verso 16, ele vai dizer que a cidade estava cheia de ídolos. A cidade estava cheia de ídolos. E porque Paulo viu a cidade cheia de ídolos, ele se revoltou. Porque a cidade estava cheia de ídolos, ele se incomodou. Porque a cidade estava cheia de ídolos,
O espírito dele se move dentro dele, dizendo: eu preciso fazer algo. Ele se incomoda, sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele se incomoda porque ele sabia aquilo que ele carregava. Ele se incomoda porque ele tinha intimidade. Ele se incomoda porque aquilo que ele carregava era muito maior do que qualquer coisa que os olhos dele podiam ver. Essa revolta era por causa daquilo que Paulo carregava. Ele sabia quem ele era e ele sabia em quem ele cria. É por isso que me veio a pergunta: será que nós nos incomodaríamos? Em chegar num lugar desse, nós nos incomodaríamos a pregar, nós nos incomodaríamos em ter compaixão, nós nos incomodaríamos. O incômodo de Paulo não levou ele para fora. O incômodo de Paulo não levou ele a deixar a cidade. O incômodo de Paulo não levou ele a criticar a cidade. O incômodo de Paulo não levou ele a dizer que essa cidade não tinha mais salvação. O incômodo de Paulo fez com que ele olhasse para aquela civilização e tivesse compaixão dela. Será que nas nossas Atenas nós temos nos incomodado? Pastor, onde são as nossas Atenas? Será que lá no seu serviço você tem se incomodado? Será que na tua escola você tem se incomodado? No teu jogo de futebol, no teu jogo de vôlei? Sabe aquele lugar que você gosta de estar, aquele lugar que é deslumbrante? Será que no estar com o seu namorado e com a sua namorada, isso tem te incomodado? Isso tem te revoltado? Não é a revolta de você abandonar tudo, mas é a revolta de você querer a coisa certa. E você sabe que muitas vezes, eu sei que não é aqui, hoje eu estou falando só para a gente aprender, isso não acontece com você. Mas a gente conhece muita gente que já não se revolta mais, que não se incomoda mais, que seu espírito já não se entristece mais. Sabe por quê? Porque deixou de saber com quem anda. Já não sabe mais quem é. Não sabem o que carregam. Não sabem a palavra libertadora que possuem. E quando vêm ídolos, já não sabe mais diferenciar aquilo que é ídolo e aquilo que não é. Está misturado, está tudo junto. Acho que todos aqui um dia já fizeram o experimento de água e óleo, né? Sabe que a água com óleo não se mistura. E aí quando a gente não sabe mais o que é, o que a gente carrega, ou em quem a gente crê, ou no que a gente crê, a gente está tudo junto e misturado. E quando está junto e misturado não causa revolta. Quando está junto e misturado não tem mais compaixão. Quando está junto e misturado não sabe mais para onde está indo. Tem trazido ídolos para dentro de si mesmo. E o que é um ídolo? O ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus, meu irmão. Qualquer coisa que você coloca na sua vida, que toma o lugar do Senhor, isso virou um ídolo na sua vida. Se a tua namorada é mais importante do que o Senhor, ela virou um ídolo na sua vida. Se o teu namorado é mais importante do que o Senhor, ele virou um ídolo na sua vida.
se o teu serviço, a tua faculdade, os teus amigos, a Netflix, o videogame, os doramas. Porque eu sei que tem gente que assiste dorama aqui, não tem não? Hein? Olha lá. Sempre aparece um ou outro. Mas se o dorama for mais importante do que a presença do Senhor, virou um ídolo na sua vida. Se a tua carreira profissional, você ascender, ser o melhor, o gerente, o diretor, você querer crescer mais do que a tua vontade de permanecer na presença do Senhor, eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, entendam. Eu não estou falando de pecado, irmãos. Eu estou falando daquilo que a gente tem na nossa vida que se torna um peso e a gente coloca as coisas acima do Senhor. A gente já não consegue mais diferenciar. Porque como que a gente se comove? Se lá fora vive a mesma coisa que eu estou vivendo, vive da mesma forma como eu estou pensando, se a gente chega nesses lugares, a gente já não consegue mais diferenciar aquilo que é errado daquilo que é certo. Como um dia nós vamos poder, como Paulo, dizer que o nosso espírito se incomodou? Se é que você tem essa vontade. Se é que eu tenho essa vontade. Coisas que se tornam ídolos na nossa vida, pode ser celular, trabalho, a própria imagem. Tem gente que quer ficar o mais bombadão, o mais bonito. A palavra do Senhor em 1 João vai dizer: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu não coloco na parede, eu não crio escultura de madeira. Mas tem tanta coisa que a gente deixa entrar no coração, irmãos. Tem tanta coisa que a gente já normatizou. Tem tanta coisa que a gente já nem consegue mais dizer que o povo lá fora, os incrédulos, aqueles que não conhecem a palavra, estão vivendo, e você já nem consegue mais dizer para eles que eles estão em pecado e que eles precisam do amor de Cristo, dessa canção que nós tivemos, do sangue vertido na cruz, para que eles tenham vida e vida em abundância. A gente não consegue mais dizer porque a gente está pensando igual, já virou um ídolo dentro do nosso coração. Mateus vai dizer, palavras do Senhor Jesus: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Não deixe essas coisas tomarem lugar no teu coração. Novamente, aquilo que eu estou dizendo, muitas vezes, você pode dizer: pastor, mas não é pecado eu jogar bola, não é pecado eu jogar videogame, não é pecado eu assistir dorama. Não, mas quando você deixa isso tomar o lugar do Senhor, seus olhos começam a se fechar, o teu coração começa a não perceber. Você sabe o que você vai perdendo? Você vai perdendo a sensibilidade. Quando essas coisas entram dentro de você e você deixa essas coisas entrarem dentro do seu pensamento, do seu dia a dia, você vai perdendo a sensibilidade. Uma sensibilidade que eu e você nós deveríamos ter. E aí me levou a segunda pergunta: há sensibilidade em nós? Há sensibilidade no seu dia a dia? Eu lembro que quando eu me converti, eu e a Nádia, nós gostávamos muito de sair para dançar, a gente gostava muito de comer à noite. Nós fomos no aniversário de um amigo muito querido, e eu era novo convertido. E quando nós chegamos lá nesse local, na Vila Madalena, lá em São Paulo, o começo estava legal, porque o pessoal tinha acabado de chegar. E daqui a pouco os ídolos daquelas pessoas começaram a falar mais forte. A bebedeira, o pega-pega,
E aí o Espírito falou comigo e com a Nádia. Sensibilidade. Aqui já não é mais lugar para vocês. Eu era novo convertido. Se eu ficasse ali, talvez eu não ia conseguir ver mais a diferença. E depois desse dia nós nunca mais fomos. Não porque nos é proibido, mas porque há uma sensibilidade do Espírito dizendo que dependendo do lugar aonde você estiver, coisas já não são mais para você fazer. Músicas já não são mais para você escutar. Ambientes não são mais para você estar, a não ser que você tenha um propósito de estar naquele ambiente. Agora não inventa propósito para estar lá. Tem gente que adora inventar propósito. Não, pastor, eu vou no antigo Vaca Louca, porque lá eu vou evangelizar. Vai, irmão, vai. Não, pastor, Paulo falou. Paulo mesmo disse, eu me faço de doido para ganhar os doidos. Aí você fica loucão na noite. Isso é falta de vergonha na cara. Não é nem falta de sensibilidade. O problema, gente, é que vou falar a gente no geral, tá? Nós nos acostumamos com o pecado. Hoje, o crente bebe e está tudo bem. Não, pastor, sabe o que é? Eu só tomo, é 2 dedinhos, coisa aqui, coisa pouca. A Bíblia não diz que é pecado, pastor, e não diz mesmo. Mas Paulo vai dizer, olha, não se embriaguem do vinho que traz dissolução. Você sabe o que é a palavra dissolução? Sabe o que significa a palavra dissolução? Dissolução é deixar de existir. Você dissolve, até que aquele negócio perca a essência. Não é pecado. Mas entra nessa linha para você ver. E ele fala, se você tiver que se embriaga do Espírito, onde há vida. E aí eu não sei por que a gente escolhe errado, irmão. A gente gosta de escolher o que é errado. A gente gosta de chegar em Atenas e ver os altares levantados e se misturar com aquele povo, e se misturar com os altares. A gente chega num lugar e a gente já não é mais diferente. Hoje, crentes transando com namorada, que mentem, que dão chapéu nos outros, que não paga as contas que devia pagar. Irmão, você está devendo R$10 para o seu amigo, tem 2 meses, você não paga R$10. Crente que fala mal dos irmãos, só porque vocês têm incompatibilidade, só porque aconteceu alguma coisa entre vocês, você vai lá e descasca sobre a vida do teu irmão. Sabia que isso é pecado? Sabia que quando a gente fala mal do outro irmão, a gente está matando ele dentro do nosso coração, e a Bíblia diz que isso é assassinato? Mas não, pastor, ele fez coisa contra mim, por que eu não posso falar? Irmãos, abençoa ele, que crie brasa sobre a cabeça dele, para que o Espírito transforme a vida dele. Aí você termina com o seu namorado, com a sua namorada, num dia ela prestava, no outro ela não presta mais. É a pior pessoa que você conheceu na vida. Mas até ontem era apaixonado. Andavam juntos, os dois, inseparáveis. Aí acontece alguma coisa no meio do caminho, como Paulo e Marcos, a pessoa já não presta mais. É horrível. Quando a Bíblia diz para você, orem pelos seus inimigos, porque orar por aqueles que você conhece, por aqueles que são seus amigos é fácil.
E aí a gente quer criticar lá fora e dizer que não há companheirismo lá fora. Hoje em dia parece que a gente está querendo parecer mais com aqueles que são lá de fora do que dos que são de dentro. Outro dia, parece que hoje a grama lá fora é mais verde. Que apesar deles estarem indo para o inferno, já estarem julgados e condenados. E nós que temos a palavra de vida, parecer diferente para que eles vejam que a nossa vida é uma vida diferente. Não, parece que a gente quer parecer com eles lá fora. Quando a gente parece com eles lá fora, nos falta sensibilidade. Não dá mais para chegar em Atenas e falar: meu Deus, ô Senhor, quanta pessoa aqui, Senhor, que o Senhor podia estar. Ô Espírito Santo. Eu lembro de uma vez, um irmão dessa igreja chegou a mim, falou: meu, não dá para levar o pastor Ronaldo para jogo de futebol em estádio, não. Gu vai lembrar dessa história aí, Gu. O pastor Ronaldo chegou na torcida do Corinthians, avião. Um corintiano aí? Oi, graças a Deus, tem 1, 2 ou 3 aí que falou agora um glória a Deus, hein? Que aleluia. E há gaviões cantando e gritando. É o ídolo. E aí ele olha para a torcida e fala: Senhor, imagina essa gente toda aqui te louvando. Sensibilidade. Quando a gente deixa os ídolos entrarem dentro da nossa vida, a gente perde a sensibilidade. Sensibilidade com o quê, pastor? Com o pecado. Sensibilidade com a vida errada. E pode ter gente aqui nessa noite olhando para mim e dizendo: esse pastor está falando bobeira. Atos 1:8 vai dizer que você foi chamado para ser o quê? Quem sabe? Eu não sei não, pastor. Eu não sei o que Atos me chamou para ser, não. Eu não sei o que Jesus me chamou para ser. A coisa mais básica que Jesus chamou todos a serem: testemunhas. Foi chamado para ser testemunha do Senhor. E testemunha fala do quê? Me ajuda aí, gente. Do que viu, do que ouviu e do que viveu. Mas a gente está parecido, as nossas decisões, todas são decisões da Grécia, de Atenas. A gente tem o quê? A gente tem falado do quê? A gente tem ouvido o quê? Ah, pastor, pega nada, escutar uma musiquinha aqui, ó, pá. Veja bem, eu não sou contra a música do mundo, tá? Porque tem música boa no mundo e tem música boa gospel. Música que fala de amor. Agora tem música ruim no mundo e tem música ruim no gospel. O que você tem ouvido? O que você tem visto? O que você tem deixado entrar na sua mente? O que nós deixamos entrar na nossa mente? Será que aquilo que a gente tem deixado entrar dentro da nossa vida tem nos dado mais sensibilidade àquilo que o Espírito quer que a gente desempenhe? Ou tem deixado a gente sem sensibilidade alguma e a gente já nem escuta mais a voz do Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem está sensível ao Espírito sente o peso do ambiente que vive.
sente o peso daquilo que escuta, sente o peso daquilo que vê. Quem está sensível ao Espírito, sente o peso com quem anda, sente o peso daquilo que faz. Quando eu e você temos uma vida de sensibilidade, nós sentimos aquilo que entristece o nosso Deus, que desonra Ele. Foi isso que motivou Paulo a pregar o Evangelho da forma como ele pregou naquela cidade. Porque ele andou no meio daquele povo e ele sentiu o peso da desonra que aquele povo trazia ao Senhor. De como eles estavam afastados do Senhor. De como eles necessitavam do amor de Deus sobre eles. Porque se você ler o texto, eu acredito que a gente vai passar nesse mês de julho, você não vê Paulo criticando eles, mandando eles para o inferno. Paulo sente a desonra, e a desonra é por causa do pecado. Então Paulo tem as palavras que podem desfazer toda a ação do maligno, e aí ele prega contra o pecado. Alguns escutam, outros não. Mas Paulo se incomoda. Romanos 12:2 vai dizer: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos aqui, gente, é metanoia, mudança de vida, mudança de rota. A gente tem mudado as nossas rotas? Fica essa pergunta. 2 Coríntios vai dizer: entristecei-vos segundo Deus. Existe uma tristeza que pode permear o teu coração, e essa tristeza, ela vai produzir fruto de arrependimento. Vocês estão comigo aqui hoje, gente? Ô pastor, o senhor está sendo muito duro hoje. Não, eu falei para vocês, não é só com a gente, não é a gente, vocês conhecem gente que é assim, não é? E aí, uma vez que a gente tem sensibilidade, e uma vez que o nosso espírito se revolta, inevitavelmente vai nos levar a uma ação. A palavra do Senhor vai dizer no verso 17 que Paulo discutia todos os dias, que Paulo pregava todos os dias, que Paulo mostrava todos os dias, incansavelmente, até que o Espírito venha, até que haja renovo, até que pessoas sejam salvas, até que você seja transformado incansavelmente. Quando nós nos revoltamos e temos a sensibilidade, o Espírito nos leva a agir. Quando percebemos a situação que nós estamos vivendo, isso deve nos levar a agir. Como agir, pastor? A primeira coisa é buscar restauração. Se nós estamos nos misturando com os atenienses, nós devemos sair desse ambiente, buscar restauração com o Senhor, porque a palavra dele diz que ele tem perdão para mim e para você. Ele nos perdoa, ele continua transformando a nossa vida. Pastor, eu caí, pastor, eu vivi, pastor, eu fiz, pastor, eu deixei de fazer, pastor, há restauração para mim e para você. Foi o que ele pregava aos atenienses, dizendo que Jesus tem vida para nós, e que se houver arrependimento, Jesus nos transforma e continua a boa obra que ele já iniciou. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar restauração. Nos dias de hoje, meus irmãos, a gente não pode mais brincar com o pecado. Uma verdade é certa, eu não sei quando, mas uma verdade é certa: Jesus está voltando. E aquilo que ele fez na cruz por mim e por você, que representa para nós hoje?
Você tem uma palavra tão poderosa na tua vida. Você tem uma palavra tão poderosa na tua garganta. Você tem uma palavra tão poderosa dentro do teu coração que ela pode transformar vidas. Então por que a gente tem que buscar essa oração? Porque essa palavra poderosa precisa mudar primeiro aqui dentro. Essa palavra maravilhosa, ela precisa mudar aqui dentro. Ela precisa mudar a forma como a gente pensa. Ela precisa mudar a forma. Até quando você vai ficar esperando o Espírito Santo dizer para você muda? Ele está falando para você muda todos os dias. Todos os dias o Espírito diz para você muda. Culto após culto viva. Ele está dizendo para você melhora. Culto após culto de domingo. Ele está dizendo muda a tua história. E aí você está querendo uma teofania. Você está querendo que você entre no teu quarto, que apesar que faz tempo que você não entra no quarto para orar, mas você está querendo entrar no teu quarto, você fechar a porta, aí vem uma luz, uma voz do céu dizendo, meu filho. Até quando? Até quando eu e você nós vamos nos misturar com Atenas? Até quando eu e você nós vamos nos misturar com os ídolos? Até quando eu e você vamos continuar vivendo da mesma forma? Você só está vindo para a igreja porque teu pai está te trazendo? É isso mesmo? Você só está vindo para a igreja de domingo porque você acha que veio cumprir um rito, e nesse rito de domingo você já está livre para a semana inteira? Até quando? Até quando essa palavra poderosa que você diz que possui, que você canta nos louvores, você vai deixar ela de lado e não vai deixar ela causar transformação em você? Você tem chamado, você tem direção, você tem propósito para a vida, mas você não está vivendo nada disso, porque você não deixa o Espírito transformar a sua vida, e você não toma a decisão de ter uma restauração na sua vida. Era para você estar pregando e você não está. Era para você estar cantando e você não está. Era para você estar vivendo os melhores dias da sua vida e você não está. Sabe por quê? Porque você está se misturando com Atenas. Você está se misturando com os ídolos. Busca restauração. Essa palavra de vida já foi derramada dentro de você. Existe um Espírito para te moldar, para te transformar. Existe um Espírito para mostrar para você por qual caminho você deve andar, mas sem sensibilidade você vai estar andando por qualquer caminho, porque o Espírito está dizendo para você vai para a direita e você vai para a esquerda, vai para a esquerda e você vai para a direita, porque você já não tem mais a sensibilidade de escutar o Senhor falando com você, e muitas vezes Ele tem que pegar alguém para dizer para você, ei, acorda para a vida. Faz tempo que eu estou tentando falar com você e você não escuta. Faz tempo que eu estou tentando mostrar para você que existe uma vida diferente e você não vê essa vida diferente. Busca a restauração. Santifiquem Cristo como Senhor na vida de vocês. Quem aqui um dia declarou o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida? Você prestou atenção na pergunta que eu fiz? Quem declarou Jesus como? E por que você tem o senhorio dela? Por que você quer controlar ela? A gente não fala só Senhor para ficar bonito para Deus. O Senhor pode vir aqui hoje nessa noite? Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo? Você não faz isso por educação. Quando você diz o Senhor é bem-vindo, você está dizendo o meu dono chegou. O dono da minha vida chegou. O dono do meu destino chegou. O dono do meu propósito chegou.
Busquem restauração. Olha o que Jesus vai dizer para nós. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Quantas músicas nós cantamos aqui essa noite dizendo que nós amamos o Senhor? Eu não sei mais o que a gente pensa ou o que o mundo pensa a respeito de amor. Amor é um sentimento. Hoje eu amo, amanhã eu não amo mais. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto mais. Olha como Jesus categoriza o amor. Ele está dizendo assim: se você fala que você me ama, então para você me amar, primeiro você precisa me conhecer. Você precisa conhecer aquilo que eu quero. Para você falar que me ama, você precisa conhecer a minha vontade. Se você fala que me ama, não é só conhecer, você precisa obedecer. Quando nós dizemos que amamos o Senhor, a gente está dizendo para Ele: Senhor, nós obedecemos o Senhor em tudo. E quando nós não obedecemos, nós buscamos restauração, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e a Tua graça nos alcance. E aí Ele fala: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei. E aí, eu me revelarei a Ele. A gente só quer milagre de Jesus, a gente só quer a bênção do Senhor. Só que a gente entendeu. Nós entendemos. Nós entendemos que existe um Espírito que tem moldado a nossa história. Nós entregamos a vida para Ele e vimos que existe uma história diferente, existe uma vida melhor, uma vida longe de Atenas, que nos leva a um lugar muito mais bonito, que leva a gente a um lugar onde a gente vive melhor. Nós entendemos, porque agora nós temos sensibilidade, buscamos restauração com o Senhor. E porque buscamos restauração com o Senhor, sabe o que acontece com a gente? A gente passa a se incomodar. Incomodar com o quê, pastor? Sabe aquele teu amigo na escola? Aquele teu camarada no serviço? Sabe aquelas atitudes que você tinha e que você não quer mais isso? Você passa a se incomodar. Teu espírito passa a se incomodar dentro de você. E aí você passa a viver o Evangelho. E porque você vive o Evangelho, você tem autoridade para pregar o Evangelho a outras pessoas. E elas verão a tua vida e vai o Espírito Santo manifestar nelas para que elas possam ser salvas. Sabe o que você começa a entender? 1 Coríntios 9,16. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque você carrega uma palavra de vida dentro de você. Você carrega uma palavra que pode salvar inúmeras pessoas. Você carrega um andar onde as pessoas vão ver algo diferente e elas vão ter vida para a eternidade. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não for uma testemunha fiel do Senhor. E agora você chega nos lugares e você se incomoda. Você escuta músicas e aquela música te incomoda. Você tinha atitudes que agora você não tem mais. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não viver o Evangelho. Vamos ficar de pé? Eu volto àquela primeira pergunta. Será que quando a gente chega em Atenas, nosso espírito clama por justiça?
Será que quando a gente chega na escola e a gente vê que os nossos amigos não têm aquilo que a gente tem, o nosso espírito clama por misericórdia? Será que quando a gente chega em casa e vê que meu marido ou minha esposa não estão se dedicando tanto quanto a Bíblia diz para ela se dedicar, o nosso espírito clama por graça? Será que quando a gente chega no trabalho e a gente entende que aquele ambiente está um ambiente meio escuro, meio negro, com caminhos que as pessoas deveriam estar andando, será que nosso espírito clama a Jesus por justiça? Será que quando a gente está em casa, ligando a TV, passa algo que a gente não deveria ver, o nosso espírito se entristece? Será que quando nós brigamos um com o outro, a gente não se sente mal em abrir a boca para falar contra o nosso irmão? Será que o Espírito não está causando tristeza em nós? A tristeza segundo Deus, que causa transformação. Paulo só conseguiu fazer o que fez porque ele tinha sensibilidade àquilo que o Espírito queria, porque ele tinha intimidade com o seu Deus, porque ele conhecia a vontade do Senhor, porque ele conhecia as Escrituras e ele debatia com pessoas de menos conhecimento, como pessoas em Atenas que eram as mais inteligentes daquela época. Porque existe uma verdade dentro de você e essa verdade não pode ser mudada. Essa verdade, ela não pode ser contestada. Sabe por quê? Porque ela é uma verdade absoluta. A verdade daquele que te amou. E porque Ele te amou, Ele entregou a vida dele num madeiro. E por causa do sangue dele, hoje nós fomos enxertados na família do Senhor. E haverá um dia em que o Senhor voltará para nos buscar. E quem estiver com Ele passará a eternidade. E na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, não haverá mais abandono, não haverá mais depressão, não haverá mais, você não estará mais sozinho. Essa é uma verdade irrefutável, meu irmão. E é por isso que quando a gente chega nesses ambientes, o nosso espírito precisa se incomodar. Por quem você tem clamado? Acho que eu já disse isso, alguns aqui devem se lembrar, outros provavelmente não. Mas se hoje eu estou aqui, nesse altar, é porque alguns Paulos se incomodaram. Primeiro foi a minha esposa, que via a situação, que vivia em Atenas, vivia em meio aos ídolos, vivia em meio ao mundo, e ela não se conformava com isso, porque um dia ela conheceu a palavra da verdade, e ela sabe que o Deus que ela conheceu podia transformar a minha vida. Eu tive amigos na faculdade que me viram de diversas formas, e nenhum deles chegou para mim e falou assim: você vai para o inferno. Mas me abraçaram, me amaram, tiveram compaixão de mim, e o Espírito se mexia dentro deles para que eles orassem por mim. Tive um amigo, pastor Maurício, que ao trabalhar comigo, você que trabalha, ele chegou em casa e comentou com a esposa: tem um homem, tem um menino
que Jesus precisa salvar ele. E diz que o espírito da esposa dele se incomodou de tal forma que ela dobrava os joelhos todos os dias, antes de dormir, para orar por mim e pela Nádia. Tá legal a festa? Tá legal o ambiente? Tá legal o mundo que você está vivendo? Você já está vivendo como o mundo lá fora? Ou o Espírito está te incomodando para você se restaurar? E o Espírito está te incomodando para você começar a orar por pessoas para que Ele faça a obra? Teu Espírito está te incomodando, há algo mexendo dentro de você. Teu pai ainda não é convertido, tua mãe ainda não é convertida, seus parentes ainda não são convertidos, seus amigos mais próximos ainda não conhecem a Jesus, a sua família ainda não foi salva, ela está indo para o inferno. E como está o teu espírito dentro de você? Ah, pastor, já entreguei para o diabo. Meu irmão, existe uma palavra poderosa dentro de você. Existe algo dentro de você que às vezes essas pessoas que eu comentei agora, elas só vão conhecer a Bíblia porque você vive ela. Eu não sei por qual ambiente você tem andado. Eu não sei qual Atena você tem entrado. E se hoje o Espírito disse para você, continua orando, porque você entrou numa Atena e teu Espírito começou a mexer dentro de você, é confirmação do Senhor que você continue orando por essas pessoas. Agora, se hoje você veio aqui e o Espírito mexeu dentro de você, falando me dá restauração, é porque o Espírito quer você mais íntimo, quer você mais próximo, quer você mais perto dele. Se hoje o Espírito disse a você, ei, começa a conhecer e a viver o meu propósito. Eu tenho propósito para você. Você já abandonou, você deixou lá atrás, mas eu tenho direção, eu tenho propósito para você. Quando eu tenho propósito para você, você não vai deixar ele. Se você quiser, você vai viver. Só que você precisa de intimidade. Por causa do horário, meu irmão, eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. E agora, sabe essa Atena que você entrou aí? Porque o Espírito Santo acabou de colocar alguém dentro do teu coração. E aí o Espírito está te incomodando. Ora por ela agora. Intercede por ela agora. Faz um compromisso com Deus para você viver o Evangelho, para que ela veja que há uma vida diferente. Intercede por essa pessoa, mas com fé, meu irmão, porque aquele que você chega a Deus, aquele que pede algo para Deus, ele tem que ter convicção de que Deus vai e pode fazer, e que Deus muda as situações. Intercede agora com fé. Não é momento de você viajar, não é momento de você parar para pensar em outra coisa, não. Perceba aquilo que o Espírito está dizendo ao teu coração agora. Sabe esse ambiente que você entrou? Esse ambiente muda porque você está lá. Não é o ambiente que vai te mudar, é você que vai mudar o ambiente. Ah, mas quando a gente chega para mudar o ambiente, pastor, é difícil. É mesmo. É mesmo porque o inimigo não quer que você pregue o Evangelho e essa pessoa seja salva. O inimigo não quer que você pregue o Evangelho e essa pessoa tenha a possibilidade de conhecer a vida eterna. Pastor, eu estou longe. Pastor, já não tenho mais sensibilidade. Faz tempo que eu não escuto a voz do Espírito. Pede perdão hoje para Ele. Você sabe que é com você. Pede perdão para Ele.
Pede perdão, pede restauração. Senhor, me restaura. Senhor, mostra. Eu sei que eu tenho chamado, eu sei que eu tenho propósito, mas eu abandonei. Eu deixei de te escutar. Eu deixei de viver a tua vontade. Eu deixei de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Me restaura, Senhor. Me coloca no caminho novamente. Senhor, abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos para que eu possa escutar a sua voz. Abre o meu coração para que a tua palavra entre, Senhor, e ela permaneça. Hoje é noite de restauração, meu irmão. É noite de salvação. É noite de mudança de vida. É noite de você viver o melhor dessa terra. Porque Paulo, quando ele termina de pregar, há 3 tipos de pessoas. Há 3 tipos de pessoas que recebem o Evangelho. E qual delas você vai ser? A primeira pessoa é aquela pessoa que escutou e não acreditou em nada. É isso que ele vai dizer. Tiveram pessoas que acreditaram, olharam, escutaram o que Paulo disse e não acreditaram em nada. Há pessoas que receberam até com ânimo. Mas Paulo, esse negócio de ressurreição, vida após a morte, uma vida transformada, eu quero escutar isso aí depois de você, agora não. Sabe por quê? Porque agora eu quero continuar vivendo a minha vida. Agora eu quero continuar vivendo no ambiente de Atenas. Não me tira agora daqui não. Pessoas que escutaram e não quiseram nada, elas foram embora. Essas pessoas, depois você me traz o Evangelho. Meu irmão, amanhã pode ser tarde. Viver o Evangelho amanhã pode ser tarde. Querer restauração amanhã pode ser tarde. Amanhã Jesus pode voltar e você fica, e eu fico. Mas quando a gente busca a restauração, se Jesus voltar amanhã, nós vamos. E há pessoas que receberam. E a palavra do Senhor vai dizer: e elas foram salvas. Qual desse tipo de pessoa hoje você é? Continuar intercedendo por essas pessoas e esse ambiente que você foi colocado agora? Você vai buscar restauração com o Senhor para você viver os propósitos que Ele tem para você? Você vai viver o Evangelho e ser a Bíblia que muitos não conseguem ler ou não entendem? No mês de julho, você vai entender que nele você vive, nele você se move e nele você existe. Busca a restauração hoje, meu irmão. Nós vamos cantar uma canção aqui, e essa pessoa que está dentro do teu coração, você vai continuar colocando ela. E se a tua vida precisa de restauração, você vai continuar clamando por restauração para o Senhor hoje. Aleluia.